Aleluia. 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 Ora comigo, irmãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Somos tão gratos por estarmos aqui juntos, Senhor. Não para uma festa da carne, não para satisfazer a nossa vontade, mas gratos porque estamos aqui, porque temos um rei a quem servimos, porque nós temos um dono, nós temos um Senhor para quem entregamos as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, por você. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para servir uns aos outros, para crescer enquanto fazemos isso, para receber a tua palavra, Pai, e para sairmos daqui com aquilo que precisamos também para essa noite. Muito obrigado, Senhor. Cremos que aqueles que entrarem por essas portas vão sair daqui salvos, batizados no Espírito Santo, vão sair daqui curados, as famílias vão sair restauradas, transformadas. Inspiração vai vir da tua parte para a nossa vida, sabedoria vai ser compartilhada pelo teu Espírito aos nossos corações. Cremos que esse é um lugar de crescimento para todos nós. Esse é um lugar de mudança e de restauração. Esse é um lugar de liberdade, Pai. Muito obrigado pela unção do teu Espírito livre no nosso meio essa noite. Queremos alinhar a expectativa do nosso coração à sua, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Dá uma salva de palmas para esse coral mais uma vez, por favor. Aleluia, que bênção. Glória a Deus, irmãos. A gente começou mais um tema da vez, a partir de hoje pela manhã. Somos curados em Cristo. Amém? Diga, eu sou curado em Cristo. Somos curados. Amém? Eu aconselho você, se você não veio hoje pela manhã, a escutar a ministração de Carol. Foi maravilhosa. E a gente vai ter, durante esse mês de junho, muitas programações voltadas para esse assunto de cura. Vamos ter uma conferência de cura daqui a algumas semanas, como você falou, como você viu nos avisos, né? Vai ser maravilhoso. Vamos ter também um treinamento para novas pessoas que vão servir no centro de cura. Se você tem desejo de servir no centro de cura, fica ligado também nisso. Nosso centro de cura está ativo, e se você conhece pessoas enfermas que precisam receber cura, esse é o lugar para elas saírem daqui com a cura manifesta no seu corpo. Então convide pessoas para o nosso centro de cura, convide pessoas para os nossos cultos, e não vai ser diferente. Vão sair daqui curadas, em nome de Jesus. Amém? Antes de entrar na administração, eu quero apresentar para você algumas pessoas que concluíram a última turma do nosso discipulado. Eu queria que todas essas pessoas que estão aqui, que concluíram o discipulado na última turma, fica de pé, por favor, para o pessoal reconhecer você. Onde é que você está? Nós temos, salvo engano, 17 pessoas que concluíram. Várias delas estão aqui essa noite. Temos aqui esses irmãos que concluíram a nossa última turma, estão adentrando a hall de membros da igreja. Se você está nos visitando, irmãos, e ainda já decidiu, na verdade, estar aqui, é importante que você faça o discipulado. Acontece todos os domingos pela manhã, para que você entenda a visão da igreja e possa ser membro aqui da igreja. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas? Que bênção, graças a Deus, graças a Deus. Você está pronto para receber a palavra? Glória a Deus. Irmãos, quando falamos sobre cura, é importante a gente entender sobre a vontade de Deus, porque muito tem se falado sobre o que Deus pensa a respeito de cura, de saúde, e nem sempre o que se fala é o que está na Bíblia, é o que está na palavra, e por causa disso muita confusão tem chegado no meio das pessoas, no meio dos crentes. Até às vezes a gente que conhece a palavra de Deus, que ouve a respeito da palavra da fé, às vezes por não termos experiências favoráveis nesse assunto principalmente, às vezes a gente acaba criando argumentos ou desculpas pelo fato de a gente ter sido ou não curado em determinado momento, né? E é importante a gente entender uma coisa, irmãos: se alguma coisa não funcionar, o problema nunca está com Deus. Porque Deus, Ele sempre é fiel à sua palavra. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Então, não tem dia que Deus acorda com o pé esquerdo. Amém? Não tem dia que Ele acorda gostando menos de você, amando menos a sua vida, pelo contrário. Mas a gente precisa entender que sempre é a vontade de Deus que a gente ande em saúde divina. Amém?
O que acontece é que nem sempre a vontade de Deus é o que acontece nesse mundo. Deus, Ele está nos céus, né? A gente sabe disso, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o que acontece aqui nem sempre, e eu digo isso, mas na maioria das vezes não está alinhado à vontade de Deus, porque esse mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que Satanás ele ainda tem uma autoridade nessa terra, mas diga comigo, por enquanto. Glória a Deus, Jesus está voltando. Amém? É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Olha, ore para que a vontade de Deus no céu seja feita também na terra. Se a gente deve orar isso, irmãos, é porque nem sempre a vontade dele acontece aqui na terra, mas através das nossas orações, através da igreja, isso pode ser diferente. Mas Deus, Ele se mostra no seu caráter e na sua vontade, na palavra dele. A gente consegue perceber, irmãos, a vontade de Deus, não pelo que acontece ao nosso redor, mas pelo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Quando a gente vai ver acerca de cura, acerca de saúde, a gente vê que sempre que Deus cria um lugar onde a perfeita vontade dele está em operação, nunca há doença naquele lugar. Você pode lembrar, por exemplo, do jardim do Éden, antes da queda do homem. O homem não adoecia, o homem não morria. A perfeita vontade de Deus estava em operação naquele momento e não havia doença. Deus não usa doença para nos ensinar. Deus não usa doença para nos discipular, para nos instruir. Essa não é uma ferramenta de Deus. A Bíblia mostra que é uma ferramenta do diabo. E eu não sei você, eu não quero nada que não seja de Deus na minha vida. Aleluia. Da mesma forma, na eternidade, a Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e nova terra, e nesse lugar não haverá quem morra, não haverá quem fique triste, não haverá quem adoeça, porque na perfeita vontade de Deus vai estar em operação nesse lugar também. Mas sabe, irmãos, é possível nós experimentarmos hoje os poderes do mundo vindouro. É possível, mesmo estando no mundo corrompido, nós experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus para você é que você nunca adoeça. Oh glória! Meu Deus do céu! Agora eu sei que às vezes pode ser chocante falar uma frase dessa, porque para algumas pessoas isso pode soar como uma utopia. Dizer que a gente nunca vai adoecer, dizer que a gente nunca vai se encontrar com alguma enfermidade. Sabe, irmãos, a gente precisa compreender o que a Bíblia fala sobre essas coisas, entender que doença é resultado de um mundo que está em pecado. Infelizmente, ao estarmos expostos a esse mundo, estamos também suscetíveis a adoecermos, mas Jesus já conquistou para nós uma posição que não é nesse mundo. É assentado à destra de Deus nas regiões celestiais. E cabe a mim e a você desfrutar das coisas lá de cima ou das coisas aqui de baixo. Oh glória a Deus. Cura é vontade de Deus. Saúde é vontade de Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele expressou a vontade, o caráter de Deus de forma plena. Ele era a exata expressão de Deus. E quando a gente vê Jesus falando sobre esse assunto, irmãos, você vê em 3 ocasiões, Jesus ele comissiona algumas pessoas para pregar a palavra. A gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 10, quando ele envia os 12 discípulos a pregar. E durante as instruções que ele estava dando, uma delas era: vai lá e cura todos os enfermos e expulsa qualquer demônio que você encontrar. Lá em Lucas capítulo 10, a gente vê um outro grupo sendo comissionado por Jesus, 70 discípulos agora, um grupo maior ainda. E a mesma instrução estava lá para aquele grupo: por onde você passar, se estiver doente, impõe as mãos, cure essas pessoas, expulse os demônios. Existe uma autoridade. Ele diz lá em Lucas capítulo 10: eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Aleluia. Se doença é um poder ou uma capacidade do inimigo para tentar afligir a nossa vida, irmãos, nós temos já autoridade sobre isso. Jesus já nos deu. Amém? E por fim, Marcos capítulo 16, na última comissão, a comissão que agora cabe para mim e para você também, ele disse: aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Então, instruindo os 12 discípulos, Jesus disse: vá lá e cure as pessoas. Instruindo os 70, ele disse: vá lá e cure as pessoas. Instruindo a gente, ele disse: vá e cure as pessoas, porque doença não é vontade de Deus. Amém? E é importante a gente aprender essas coisas e entender. Eu sei que talvez você já tenha ouvido muitas vezes sobre isso, querido, mas precisamos ter clareza nesse assunto, porque é muito comum o diabo tentar trazer confusão para a nossa vida. O diabo tentar inverter os papéis. Pessoas achando que uma certa doença ou um acidente foi algo promovido por Deus para te ensinar. Não, irmãos, Deus não está envolvido com esse tipo de coisa. Deus está no papel de nos abençoar. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Cantamos daqui a pouco: tu és bom em todo tempo. Deus é bom, diga: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Lá em Salmos capítulo 103, o salmista Davi, ele já conhecia a respeito do caráter de Deus, e ele dizia no versículo 2: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele, é o nosso Deus que cura qualquer enfermidade. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Mas a gente precisa estar consciente do caráter de Deus na nossa vida, da vontade de Deus para nós, para que a gente não titubeie, né? Para que a gente não fique oscilando, nem vacilando de um lado para o outro, pensando um dia que talvez que Deus quer nos curar, e outro dia porque a gente não teve uma experiência tão boa com isso, talvez Deus não queria nos curar naquele dia. Deus quer te curar sempre que você se encontrar numa situação de enfermidade. Melhor ainda, Ele não quer nem te ver enfermo. Ele quer que você ande em cura, em saúde. A gente vê isso expresso no ministério de Jesus Cristo, irmãos. Lá em João capítulo 5, teve um texto que Carol leu hoje de manhã, que me chamou muita atenção, um texto conhecido nosso. Eu não vou ler o texto porque é grande, para a gente ganhar tempo. Mas lá em João 5, fala da cura daquele homem aleijado no tanque de Betesda. Você lembra dessa passagem? A Bíblia diz que havia um tanque lá com alguns compartimentos que, de vez em quando, não havia uma frequência certa, não era todo sábado, não era a cada 2 dias, era de vez em quando. Parece que Deus mandava um anjo para agitar as águas, e quem pulasse primeiro na água era curado. E estava ali um homem aleijado, e a Bíblia diz que ele estava nessa condição há 38 anos. 38 anos, irmãos. Essa era uma pessoa que já estava até acostumada com a sua doença. Carol falou um pouco sobre isso essa manhã. Não se acostume com alguma enfermidade que possa estar no seu corpo. Deus não te criou para ficar conservando enfermidade, não. 38 anos, aquele homem doente. E Jesus chega para ele e faz uma pergunta que pode parecer até boba para a gente. Mas ele olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? Olha só isso. Você quer ser curado? É claro que ele queria ser curado, irmãos. É claro. Ele só não estava entendendo qual era o meio que Jesus estava oferecendo a ele. Você quer ser curado? Ele diz: Senhor, é claro que eu quero. Só que eu estou aqui faz muito tempo e não tem quem me coloque na água, eu sou aleijado, não tem quem me leve para lá. E se eu tentar chegar, alguém vem e pula antes de mim. Aquele homem já tinha perdido as esperanças, 38 anos, tentando ser curado. E Jesus chega agora com uma oferta que ele não reconheceu, uma oferta diferente, irmãos. Sabe que às vezes a gente se encontra meio que na situação desse homem, até crendo numa cura da parte de Deus, mas a gente não está entendendo, irmãos, que Deus ele quer nos curar hoje. Que Deus ele tem um método mais eficaz do que qualquer outro meio que você possa pensar acerca de cura, que é crer com o coração, confessando com a boca.
E às vezes por causa de experiências que a gente teve negativas, ou experiências de outras pessoas que a gente ouve, a gente está como esse homem. Rapaz, eu até sei que Deus quer me curar, mas eu não sei como é que vai ser não, porque não tem ninguém para vir pôr a mão em mim. Quando teve uma cruzada de cura com um evangelista tal, eu não pude participar. Quando teve um culto, eu soube que teve um culto na igreja que um monte de gente foi curado, e logo nesse culto eu não fui. E às vezes a gente começa a levantar argumentos por não estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas deixa eu te dizer, irmãos, o Senhor quer te alcançar onde você está. O Senhor quer te curar no lugar que você está hoje. Essa é noite de cura para algumas pessoas aqui. A conferência de cura está vindo, vai ser uma bênção. Traga pessoas doentes, mas você não precisa esperar até lá para ser curado. Você pode ser curado hoje. De fato você já é curado, você só vai receber a sua cura. Se a gente entender a vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus não é trazer uma pessoa de longe para impor as mãos sobre você. Isso pode acontecer, mas é como aquelas águas no tanque de Betesda. Pode acontecer, mas o que de fato acontece todos os dias é você compreender a vontade dele e receber a sua cura no momento que isso cai no teu coração. Em outra passagem, lá em Lucas capítulo 13, Jesus encontra uma mulher que estava há 18 anos com uma enfermidade e andava encurvada assim. E era um sábado. Jesus vai, ora, cura aquela mulher, mas as autoridades começam a reclamar porque ela foi curada num sábado. Aí Jesus disse: faz 18 anos que essa mulher está sendo aprisionada pelo diabo. Irmãos, não era Deus que estava tentando ensinar uma lição para ela. Jesus deixa bem claro nessa passagem, era o diabo que estava afligindo alguma coisa contra o corpo dela há 18 anos. E Jesus disse: se um animal de vocês cair num buraco, mesmo no sábado, você não vai socorrer? Deus está pronto para nos socorrer todos os dias. Agora eu quero que você entenda, a tua cura não é para amanhã, é para hoje. É para hoje. Você não precisa esperar mais nada, você só precisa entender a vontade de Deus e desfrutar do que Ele fez para você. O Senhor quer alcançar algumas pessoas essa noite, irmãos. E a Bíblia diz que quando nós temos a certeza da vontade de Deus, isso nos gera confiança. Essa é a confiança que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se você entende que cura é vontade de Deus para a sua vida, você vai sair daqui essa noite curado. Não é porque eu vou impor as mãos em você apenas não, talvez eu ore por você, irmão, mas é porque você precisa entender que aquele que cura está nesse lugar. Existe uma unção coletiva essa noite. Deixa eu aproveitar aqui o São João para fazer uma ilustração. Quem aqui já soltou alguma bomba de São João? Levanta a mão aí, sem vergonha, pode levantar. No meu tempo, quando a gente era adolescente, tinha bomba palito. Não sei se ainda é assim hoje, né? Bomba palito, bomba triângulo, bomba canoa, bomba bujão, né? Você acendia o pavio, saía de perto. Se você acendeu, você entende a potência que uma dessas bombas pode ter. Mas num lugar mais controlado, né, num lugar mais afastado, sei lá, acendia, ficava longe, e estava tudo bem. Ninguém tinha tanto medo de acender essas bombas, não. Agora, há mais ou menos 2 semanas atrás, aconteceu um episódio aqui perto. Nesse contorno aqui tem algumas barraquinhas que vendem bomba. Uma delas pegou fogo, irmão. Não sei se você ficou sabendo, mas o pessoal que estava trabalhando aqui na igreja ficou sabendo na hora. Porque o barulho foi grande. Graças a Deus, ninguém se machucou. Mas a barraca toda pegou fogo e todos os fogos estouraram dentro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você talvez não tinha medo de acender uma bomba num lugar controlado, mas você tinha coragem de acender uma bomba dentro de uma barraquinha dessa? Sabe, irmãos, às vezes quando a gente está por aí isolado, existe um poder na nossa vida, mas quando a gente se junta,
Existe uma unção nesse lugar, que ela pode fazer coisas que talvez para você sozinho você não tenha capacidade, mas nesse lugar, quando a faísca pega, irmão, aleluia, algo vai acontecer essa noite. Coloque expectativa nisso. O Senhor quer trabalhar essa noite na vida de algumas pessoas. Amém. Mas a gente precisa compreender algumas coisas para chegar lá. Uma outra coisa que eu quero falar com você essa noite é sobre a nossa natureza. Nós temos uma natureza que é semelhante à de Deus, porque Ele nos criou assim. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele disse: façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Amém? Fomos criados com a natureza de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz que hoje em Cristo nós somos coparticipantes da natureza divina. A natureza de Deus está dentro de nós. Amém? Somos participantes dessa natureza. Nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós somos recriados em Cristo Jesus. Membros, e agora membros do corpo, participantes da natureza de Deus. Mas a natureza de Deus que está em nós é diferente da que opera no mundo, como a gente vem falando. Romanos capítulo 12 diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Conformar é ter a mesma forma, é andar do mesmo jeito, é ter o mesmo comportamento, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de pensar que o mundo tem. Nós não somos assim porque a nossa natureza não é mais do mundo. A nossa natureza agora é a natureza de Deus. E a gente fala diferente, a gente se comporta diferente, a gente pensa diferente. Nós estamos agora nos educando novamente como filhos de Deus agora. Amém? A palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, que toda a escritura é útil e foi inspirada por Deus para nos educar. Estamos sendo educados pela palavra. Porque existe uma maneira adequada para o Filho de Deus viver nessa terra. Existe uma maneira adequada para a gente se comportar aqui nessa terra. Em Tito capítulo 1 a Bíblia diz a mesma coisa, que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos educa hoje. Nos educa para que a gente viva à altura da vida do Filho de Deus. Você não deve se comportar mais como no mundo, como um ímpio, mas você deve se comportar como alguém que faz parte da família de Deus. Da mesma forma como você educa os seus filhos, dizendo a eles como se comportar, Deus espera que nós estejamos sendo educados pela palavra dele. Só que um crente, irmãos, que não vive de acordo com a palavra, é um crente mal educado. É um crente que não está se comportando da forma certa. É um crente que não está obedecendo os princípios da palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que a gente desobedece um princípio da palavra, nós estamos indo contra a nossa natureza. Porque a Bíblia vem justamente para mostrar qual é essa natureza nova que nós fazemos parte agora, que nós somos partes, coparticipantes da natureza divina. O que é essa natureza? É interessante lá em Gênesis, eu já falei isso aqui, mas quando Deus vai criar os peixes, a Bíblia diz que Ele fala para a água. Ele disse às águas, povoem-se de animais. Ele vai criar as plantas e Ele fala para a terra. Disse Deus à terra, produza ervas, plantas. Ele falou também para a terra ao criar os animais que iam viver na terra. Mas quando foi criar a mim e a você, Ele não falou nem para a água nem para a terra, Ele falou com Ele mesmo. Façamos o homem. Amém? Porque da mesma forma como a natureza do peixe é viver na água, a nossa natureza é depender de Deus. Nossa natureza é essa. E quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta da presença manifesta, da obediência à palavra de Deus, irmãos, nós estamos indo contra a natureza. É como um peixe querendo sair da água. Vai dar errado. Aleluia. Sempre que a gente vai contra a natureza, e isso serve para as coisas espirituais, serve também para as coisas naturais, Você sabe que num tempo frio você não pode estar desagasalhado.
Você não pode estar exposto ao frio de qualquer forma, porque isso vai contra a tua natureza natural, física. Isso vai te prejudicar fisicamente, isso vai acabar te deixando doente, irmãos. Não porque Deus quer, mas porque você quis. Porque Deus não nos obriga nem a sermos obedientes a Ele, mesmo sabendo que esse é o melhor para nós. Mas sempre que a gente contraria a natureza de Deus em nós, nós vamos experimentar prejuízos. É por isso que em Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, versículo 20, diz assim: meu filho, preste atenção ao que digo. Eu gosto dessa versão NVT, parece mesmo um pai falando para o filho, irmãos, de uma forma bem simples, bem objetiva. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. O Senhor está dizendo: olha, preste atenção nas minhas instruções, deixa eu te educar, deixa eu te dizer como você deve viver, como você deve se comportar, porque se você ignorar isso, você vai ser prejudicado, mas se você obedecer essas coisas, você vai ter saúde no teu corpo, porque Deus nos criou para andar em saúde o tempo todo. Mas sempre que contrariamos a nossa natureza, a gente pode experimentar de coisas contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Só para reforçar isso, lá em Marcos, eu queria que você abrisse lá, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler também na NVT, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais lhes será dado, mas ao que não tem, ou do que não tem, até o que tem lhes será tirado. Amém? Às vezes a gente não compreende bem esse texto. Jesus ele vem falando da parábola do semeador, alguns versículos antes, e ele diz no versículo 20 aí do capítulo 4, sobre a semente que caiu no terreno fértil, que produziu a 30, a 60 ou a 100 por um. Ele está falando sobre a palavra que nós ouvimos. E quando a gente ouve a palavra, essa palavra tem poder de gerar frutos, resultados na nossa vida. Mas a forma como a gente ouve a palavra vai determinar os resultados que ela vai gerar em nós. Amém? Ele diz: você não pega uma candeia e coloca debaixo da mesa. Alguns versículos antes ele diz isso. Não, você coloca num lugar de destaque para iluminar toda a casa. Da mesma forma, preste atenção no que você ouve, porque o mesmo padrão, o mesmo cuidado que você dá, aquilo que você tem ouvido, a medida que você dá de atenção às palavras que você tem ouvido, é a medida de resultado que ela vai gerar para você. Amém, irmãos? Quando ouvimos a palavra, quando recebemos instrução da parte de Deus, quando a palavra vem nos educar, a gente precisa colocar ela num lugar de destaque, ficar pensando, meditando sobre isso, para colocar em prática, porque quanto mais a gente dá atenção à palavra, mais resultados ela vai gerar na nossa vida. Porque ela está nos educando, ela está fazendo a gente entender a nossa natureza. E a nossa natureza, como eu te disse, é diferente da natureza do mundo. É por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter, é a natureza de Deus que foi colocado dentro de você. Começa lá com amor, porque Deus é amor. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso faz parte dessa natureza nova que está dentro de você. E sempre que a gente ignora essas coisas, irmãos, e andamos contrário ao que a palavra diz, a gente está infringindo a nossa própria natureza. A gente está sendo como aquele peixe querendo sair da água. Deixa eu ser bem claro para você: crente andando fora de amor é peixe fora d'água. Crente que não está andando em alegria é peixe fora d'água.
Crente que não está desfrutando de paz é peixe fora d'água. Você não foi criado para andar triste e preocupado. Quer ver uma prova disso? Se você se preocupa e se entristece, já já o teu corpo começa a adoecer. Porque ele não foi criado para ter essa carga de tristeza e de preocupação. Deus te criou para andar em paz e alegria. Paz e alegria, desfrutando da natureza que Ele colocou dentro de você. Deus não te criou para guardar mágoa de ninguém. Ele te criou para andar em amor, para perdoar as pessoas. Sempre que você contraria a natureza, você vai correr o risco, irmãos, de sofrer danos no seu corpo. Sempre que você ignora a palavra de Deus, que é saúde para o teu corpo, você está correndo o risco de se expor a enfermidades, a doenças. Mas tem uma boa notícia essa noite: todo tempo você pode voltar ao lugar de obediência, praticar a palavra. O peixe pode pular dentro d'água de novo. Filipenses 4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria faz parte da nossa natureza. Você já esteve dentro d'água, na praia, na piscina, no açude, em qualquer lugar, que você ficou procurando fôlego e não conseguiu. De repente você conseguiu tirar a cabeça e dar aquela respirada. Porque dentro d'água não é o teu lugar. Não faz parte da tua natureza natural, normal, física. Mas fora você consegue respirar. Sabe, tem gente andando em depressão, irmãos, em tristeza, em preocupação. E está como uma pessoa assim, dentro d'água, sem fôlego, oprimida, pressionada. Mas essa é uma noite de você colocar a cabeça para fora d'água. Você respirar fundo novamente, irmão. Paz e alegria está disponível, não nesse lugar, está dentro de você. Está aqui porque você trouxe de casa. E você vai levar quando terminar o culto. Está dentro de você. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Paulo diz. Antes deixa Ele conhecer as tuas petições. Lança diante dEle. E a paz, que excede todo o entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. O que é isso? É a natureza de Deus tomando conta de você, extravasando pelo teu corpo, fazendo você andar em saúde. Irmão, sempre que a gente contraria a palavra, nós estamos nos expondo a enfermidades. Eu não estou dizendo que qualquer enfermidade é porque você contrariou a palavra de Deus, porque você está em pecado. Lá em Tiago 5 diz que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros para orar por ele, e se ele tiver pecado, vai ser perdoado também. Então é possível estar doente sem estar em pecado. Agora, sempre que você anda em pecado, você vai estar se expondo à doença, a enfermidades. E eu não quero estar abrindo essa brecha para o diabo na minha vida. E você? Quando eu falo de pecado, irmãos, eu estou falando contrariar a nossa natureza. É não andar em amor, é não andar em alegria, não andar em paz, em bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Se você acha que você é muito explosivo, eu quero te dizer, sua natureza foi mudada, não é mais essa não. Você não é mais para ser conhecido segundo a carne. Você agora tem um espírito recriado dentro de você, que é capaz de dominar qualquer sentimento de ímpeto que possa vir. Pedro diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Parece notícia ruim, irmãos, mas eu gosto desse versículo. Porque se diz que o diabo está procurando a quem possa, é porque ele não pode tragar qualquer um que quer. Aleluia. O diabo não tem esse poder de escolher quem ele vai afligir. Agora, sempre que alguém está andando contra a sua natureza, está se expondo a essas coisas. Mas a gente pode fechar essa brecha na nossa vida.
A gente pode aprender, como Paulo disse, a viver contente em qualquer situação. A gente pode, irmãos, liberar perdão em qualquer situação que a pessoa possa fazer contra a gente, porque nós temos o amor de Deus. A gente não perdoa baseado no que a gente está sentindo naquele momento. A gente perdoa baseado no amor que foi derramado nos nossos corações. Aleluia! Eu estou pregando isso essa noite, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que estão andando em enfermidades, simplesmente por causa do comportamento que estão tendo. E eu tenho certeza que quando você decidir mudar de comportamento, você vai começar a desfrutar da saúde que Jesus conquistou para você. Mais uma vez, eu não estou dizendo que qualquer enfermidade é porque você está em pecado, não, longe disso. Mas é bem possível, irmãos, que a gente tomou decisões na nossa vida que abriram brechas para o diabo em alguns momentos. A Bíblia fala lá em Salmos, Salmos capítulo 23, versículo 4, você conhece bem. Na nova versão transformadora diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me consolam. Diga: vara e cajado. Amém? O pastor naquela época, ele tinha esses dois instrumentos. O cajado é aquele que a gente está mais acostumado a ver nas ilustrações, né? Um pedaço de madeira grande com uma curva, um gancho na ponta, onde ele puxava as ovelhas e guiava elas, trazia elas para perto de si. Se uma ovelha estava saindo de perto, ele puxava aquela ovelha, o cajado vinha para trazer ela, para guiar ela, para conduzir a ovelha para o caminho certo. Mas a vara era um pedaço de pau que andava na mão dele, mas aquele pedaço de pau não era para a ovelha. Porque a ovelha é um animal muito dócil, ela não precisa ser machucada, ela não precisa ser castigada. A vara era para afugentar os animais que tentassem vir contra as ovelhas. E a ovelha que estava ali próxima ao pastor, ela estava em segurança, porque se um lobo viesse, se algum animal viesse tentar tragar aquela ovelha, ela estava obedecendo ao cajado, logo estava desfrutando da proteção da vara. Agora, quando uma ovelha desobedecia o cajado, quando o cajado não alcançava aquela ovelha e ela começava a se distanciar, ela perdia também o raio de proteção daquela vara. E ela agora se tornava um animal suscetível a qualquer ataque. Essa é a ilustração de Pedro. O diabo anda como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Sabe quem ele está procurando? É aquela pessoa que não está se colocando à disposição do cajado de Deus. O Senhor está dizendo: faça isso, se comporte assim, pare de se entristecer, pare de se preocupar, lance sobre ele, perdoe. E sempre que a gente obedece às instruções da palavra, irmãos, a gente está se colocando próximo à proteção da vara. O diabo não vai encontrar brecha para alcançar. Ele pode ficar até rugindo, vai ficar rouco de rugir, mas não vai alcançar a sua vida. Amém. E sabe, irmãos, muitas vezes esse cajado, as direções de Deus não são só aquilo que está na palavra, não. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus também. E no nosso dia a dia, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito em nós, dizendo coisas que a gente deve fazer e também coisas que a gente tem que parar de fazer. Porque eu sei que para algumas pessoas o Espírito já tem dito: pare de comer tanto como você tem comido. Para algumas pessoas ele já tem incomodado: você está falando demais e falando besteira demais. A Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e para se irar. Essas direções do Espírito, irmãos, são também a forma de Deus nos educar, de Deus fazer a gente andar de acordo com a nossa natureza, para que a gente não esteja sofrendo nenhum dano. Aleluia, aleluia.
Para algumas pessoas o Espírito tem dito: trate melhor a sua esposa. Porque quando não há harmonia no lar, a Bíblia diz que nem as nossas orações são ouvidas. Eu estou chamando a tua atenção essa noite, irmãos, para a gente fechar as brechas. Porque eu sei que a gente vai desfrutar de saúde nesses últimos dias, saúde divina, saúde da palavra de Deus, aquilo que Jesus conquistou para nós. Mas como eu te disse, a parte dele já foi feita, a gente precisa fazer a nossa também. Fechar essas brechas, nos deixar sermos educados pela palavra de Deus, sermos guiados pelo cajado do Espírito Santo. E o diabo não vai encontrar nenhuma brecha para tocar a sua vida. Você crê nisso? Aleluia! Aleluia! Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Como eu te disse, irmãos, talvez você esteja conduzindo a sua vida conforme a palavra de Deus. E essa mensagem veio como prevenção para você. Mas eu sei que para algumas pessoas é Deus chacoalhando a tua vida para fazer mudança. Porque Ele não quer ver você morrendo antes do tempo. Porque Ele está vendo você se enveredar por caminhos que levam à morte. Mas essa noite Ele quer te chamar para o centro da vontade dEle. E esse centro da vontade de Deus inclui saúde para você. Eu não sei quanto tempo talvez você esteja lutando com alguma enfermidade. Talvez seja 18 anos como aquela mulher, 38 anos como aquele homem. Não sei quanto tempo faz, mas hoje é o dia do Senhor alcançar a sua vida com mudança, com a manifestação da cura que Ele já conquistou para você. Eu queria que você fizesse uma oração para você mesmo aí com Deus. Se essa palavra foi para você, irmãos, esse é o momento de você se arrepender com o Senhor. Dizer: Senhor, eu entendo, essas práticas não estavam te agradando, não estavam conforme a tua palavra, ou você tem me alertado dentro do meu coração sobre mudar algumas coisas, e eu entendo que essa é uma noite de mudança mesmo para mim. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, de toda impureza. E eu creio, irmãos, que nesse momento tem pessoas sendo curadas. Essa mudança de comportamento vai ser como aquela faísca na barraquinha de fogos. Vai começar a pegar a tua vida, mas já vai tocar outras pessoas aqui dentro. Existe uma unção nesse lugar, poder de Deus em operação para curar pessoas, para fazer milagres. Milagres, irmãos. Jesus ainda opera milagres nos nossos dias. Continue de olhos fechados. Se você está aqui e está com alguma dor, alguma enfermidade, eu queria que você viesse aqui na frente agora. Quero orar por você. Você já fez esse autoexame? Decidiu ter um comportamento diferente a partir de hoje? E se a cura não se manifestou em você ainda, irmãos, eu creio que ela pode se manifestar nesse momento. Mais uma vez, não sou eu que curo. Tem gente que vai chegar aqui na frente curado já. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Roma sericambra basto, tocototos te quembra baste. Grupo de louvor pode vir aqui. Rambra xericanta sararambra baste. Nós vamos adorar um pouco ao Senhor.
Reba ira shiri cantaro rombro bastere cantra baste que tatariamasse. Aleluia! Essa doença não é sua. Não é sua. Essa dor não é sua. Não importa quanto tempo ela tenha ficado no seu corpo, ela não é sua, ela não lhe pertence. Você não merece o que está acontecendo no seu corpo. O que você merecia, Jesus já pagou o preço. Não é mais seu. Você não precisa passar mais por isso. Não é mais seu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ora brabassuro contra seriam brabasto que Cristo levou sobre si cera cambrabasso as nossas dores. cheira cambrabassere canto Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Diga, Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou
pode declarar. Jesus, Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Jesus, Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Eu quero uma vez, Jesus, Jesus, pão da vida. Ele é